Olá, sejam bem-vindos a mais um programa VIP. Hoje comigo aqui no estúdio uma convidada especial, doutora Ludmila Amaral. Ela que é uma das cooperadas da Unimed Cuiabá. E a Unimed Cuiabá tem um projeto que chama o Projeto Aquarela. E todo mês eles falam de um tema diferente. Esse mês é o Junho Lilás e vamos falar sobre imunização, né, doutora? A doutora Ludmila, que ela é alergista e também imunologista. Esse é o mês em que vocês estão fortemente divulgando e pedindo, falando para as pessoas da importância da imunização, de se vacinar. Exatamente. Mas todo mundo pensa que quando se fala em imunização e em vacinação, estamos falando de vacina da Covid, né? E essa hoje, pelo que eu vejo, é a menos importante. Não deixa de ser, mas é a menos importante, porque tem todas as outras doenças e tem algumas que são, inclusive, que estavam erradicadas já, né? E começam a dar sinais de aparecimento novamente, doutora. Exatamente. Assim, a gente teve toda essa história do Covid, dessas fake news pedindo para não vacinar, ou, né? E gerou essa instabilidade, essa insegurança na população, que acabou deixando de vacinar também vacinas já bem conhecidas e bem estabelecidas, que não era mais para ter dúvidas, né? Vacinas que levaram aí 10, 15, 20 anos para serem aprovadas. Né? Exatamente. E aí vem a história da polio, que já estava basicamente... Está erradicada, né? Mas a gente precisa que a população continue se vacinando com essas vacinas de sarampo, de rubéola, da polio, para essas doenças não voltarem à tona novamente. Quantas vacinas hoje a população tem à disposição, principalmente as crianças? Olha, o calendário vacinal é extenso, né? Tem no SUS, mas assim, a gente tem um calendário que o SUS oferece, que são pólio, sarampo, rubéola, né, cachumba, e para cada faixa etária tem já estabelecido, e tem as que a gente pode fazer também na rede privada. Cachumba tem vacina também? Tem também. Eu lembro que quando era criança eu tive cachumba. Você teve cachumba, doutora? Eu tive cachumba. Eu fui da fase que tive cachumba. Eu não peguei o sarampo. Eu já fui da turma que não peguei o sarampo. Fui vacinada, tudo, mas a cachumba eu tive. Fiquei aquela bola gigante, né? Exatamente. Nossa Senhora. Febre, tive tudo isso aí. Horroroso, horroroso. Eu acho que o pessoal nem ouviu, nem sabe mais o que é cachumba, né? Fala cachumba, a gente quando era pequeno já sabia que cachumba ia crescer o pescoço. Você deve ser do tempo da pistola de vacinação também, né? Eu sou desse tempo aí. Também, a gente fazia... Aquela pistola, né? De pressão. A gente fazia aquelas filas nos colégios, né? E aí era todo mundo com aquela pistola que assustava mais, mas era bem rápida, tudo, mas assustava. Só você ficar no trajeto, na fila ali, ouvindo aqueles disparos, né? É verdade, E o choro da meninada, né? Quem é o próximo? O pessoal parecia boi indo pro abate, né? Mas você sabe que era uma coisa que funcionava bem antigamente. As famílias não tinham dúvida se iria vacinar ou não. Eu lembro que as campanhas eram estimuladas nos colégios, saía carro de som na rua, nas cidades pequenas, mas ninguém deixava de se vacinar. E a gente não consegue entender o porquê hoje as pessoas têm tanto medo de ir ao posto de saúde, ao centro de vacinação, vacinar. Essa história de fake news com as vacinas, elas não nasceram com a vacina da Covid, né? Lá atrás já havia um processo anti-vacina aí, pessoas que contra vacinas, enfim. A questão da Covid só veio dar mais impulsionar essa história, né? Já teve assim, a vacina, ela é extremamente segura, a gente sabe disso, mas já teve movimentos anti-vacina, né? Tanto é que já tentaram associar as vacinas com o desenvolvimento de doenças neurológicas em crianças, né? Que, na verdade, foi desfeito. Isso não existe, né? Falando em autismo. Então, essa história já vem bem antes da Covid. Eu tenho uma neta que aos 10 meses, se descobriu o diabetes tipo 1 nela. E ela tinha recém feito as vacinas, né? Até pensamos no caso, será que vacina não desencadeou esse processo de diabetes tipo 1 nela? Tem algo a ver, doutora? Então, eu não acredito que tenha. O diabetes, ele é uma doença autoimune, né? Por algum motivo, a gente perde o sistema de regulação do organismo, que você começa a deixar de ver que as suas estruturas são normais. Quer ver um exemplo? Problema de tireoide, de doença autoimune. Você cria anticorpo contra a sua tireoide. Por algum motivo, você começa a estranhar algumas coisas do seu corpo e cria anticorpos contra.
E aí entra o diabetes tipo 1. A gente tem anticorpos contra ali o pâncreas, né? Então, é mais com uma desregulação do sistema imune. O sistema imune, ele todo dia produz células cancerígenas, produz anticorpos contra você e as próprias células de defesa vão cuidando do sistema imune, tirando células cancerígenas, tirando coisas que vai atacar o nosso corpo. E por algum motivo a gente perde isso. Já tentaram até, e tem alguns estudos mostrando que alguns tipos de vírus, que quando a gente pega alguns tipos de vírus, a gente pode mexer no sistema imunológico nesse sentido. As crianças elas já nascem já... Qual é a primeira vacina para criança? Então, hoje a gente vacina BCG, né? Que é a vacina para a criança não ter a tuberculose neonatal. E cada mês, assim, tem a vacina com essa que a gente nasce, que é a da tuberculose, né? E com 2, 4, 6 meses. Então, assim, existe um calendário bem certinho. As vacinas, elas não são feitas aleatórias, né? As pessoas veem que qual que é a melhor época para fazer, aquela com segurança, isso tudo tem estudos. E o setor público é bastante eficiente no Muito. segmento vacina e imunização, Muito, né? muito. O nosso sistema de vacinação, inclusive, é referência, né? A gente não consegue, o SUS dá tudo isso para a gente aqui no Brasil, mas tem países que não oferecem essas vacinas. Então, a gente tinha que aproveitar isso, porque isso é muito importante, né? Doenças já erradicadas, a gente com medo de voltar, você imagina pólio. Você sabe, pólio dava aquelas alterações, né? Que a criança ficava com defeito motor, né? Ficava com problema na perna, né? Sarampo, quantas crianças não morreram com sarampo? Então, assim... eu acredito que agora, com o Covid, as pessoas ficaram mais atentas a efeito colateral de vacina, começaram a prestar mais atenção, mas elas já existiam antes, né? Quantas vezes você não tomou uma vacina, não ficou vermelho, não ficou quente o local? Então, ou teve febre, e isso faz parte do processo de imunização, mas nada que seja pior do que você ter a doença. A Unimed disponibiliza toda Tem a tudo. base de vacinas? Exatamente. Todas elas? Você pode procurar os centros de vacinação da Unimed, né? Existe o calendário. Tem calendário para criança, tem calendário para idoso. Então, assim, tem vacinas que são feitas nos adolescentes, por exemplo, o HPV, que é uma vacina super importante, que está comprovado que evita câncer de colo uterino, que foi uma vacina também muito pouco falada, mas de suma importância. Você imagina uma vacina que você pode prevenir um colo de câncer de útero, né? E não só em meninas, né? Em meninos, meninos exatamente. Também pode ter o HPV. Exatamente. E assim, de forma alguma, que foi um caminho errado que eu acho que tomou, ninguém está estimulando a juventude a ter relações sexuais fora de época, não é isso. É pensando futuramente mesmo, quando ela tiver seu parceiro, parceiro, o menino, a menina... ativa. Exatamente. Já está segura. Já está segura. E qual que é a idade? Tem uma idade limite também, não tem? Tem. Se eu não me engano, meninas são 9 anos e os meninos são 11 anos. O máximo? Não. Aí depois tem os reforços, o mínimo. Mas, começa com 9 e 11 anos. Não tomou com 9, não tomou com 11, está com 15 anos. Pode tomar? Aí pode tomar. Pode tomar Até também. Até que idade pode tomar? Eu não sei te falar certinho até qual é a idade, assim. Mas tem 9 e 11 anos. E aí tem um intervalo entre uma e outra e depois tem um reforço. O que está escapando hoje, no geral? Você tem dados sobre isso? De vacinas que não estão sendo aplicadas e são de suma importância? Então, hoje a gente tem HPV, muito medo. Né? O HPV é uma, básicas, mas a principal hoje a gente está vendo o surgimento da rubéola, do sarampo, né? E com apreensão com relação a pólio, que é aquela de gotinha, né? Que são as campanhas de vacinação. Mas assim, rubéola e e sarampo. A rubéola e o sarampo podem matar? Podem matar, Quer dizer que você pode perder o seu filho com uma doença que você nem sabia mais que existia, né? Exatamente. Quando se fala que a rubéola, essa doença foi erradicada, será que as pessoas têm no inconsciente de que acabou, não vai existir mais a doença, que nem precisa vacinar mais? Será que tem esse inconsciente? Eu penso que sim, porque eu atendi um caso essa semana e a criança estava na faixa etária dessa campanha de vacinação, de gripe. E eu falei, olha, aproveita e já coloca em dia, se tiver alguma atrasada, já coloca as outras em dia, orientei e tudo. Ela falou assim, mas sarampo nem existe mais. Eu acho que é isso.
Você Tá entendeu? no inconsciente das pessoas. Tá no inconsciente. Né? Tipo, se não existe, por que irei É, vacinar? a mídia fala tanto, foi erradicada desde 1900 e bolinha que a poliomielite está erradicada. Então, no inconsciente da pessoa fala, não acabou, não tem mais, né? É, exatamente. Aí acha que não precisa. Por exemplo, pólio, que é uma coisa que você vai lá, pinga gotinha debaixo da língua. Ah, não existe mais pólio. Não existe porque todo mundo se vacinou. Para a gente não ter o vírus circulante ou aquela doença circulante, a gente precisa de uma quantidade X de pessoas vacinadas, que na maioria das doenças é acima de 95% da população. Que é a tal imunização de rebanho. Exato. Então eu preciso de muita gente vacinada para aquele vírus não correr. Então, se ele chega em mim, eu não estou vacinada, aí eu chego em você, passo a doença para você que não está vacinada, assim vai. E aí a gente começa a ter essas doenças ressurgindo. Uma coisa que não tem vacina é para herpes, né? Então, tem. Já tem? Tem. É uma vacina agora para cima. Até tá lançando uma nova, inclusive, agora, bem mais segura, com pouquíssimos efeitos colaterais, acima de 50 anos, para herpes zoster. Acima de 50. E aí tem aqueles casos que vão indicar paciente, por exemplo, que já teve herpes zoster, pode também tomar, mas aí o médico vai indicar porque tem as categorias que tem que ser seguidas. Mas acima de 50 anos já é possível. Quais as herpes hoje que estão aí contaminando as pessoas? Então, na verdade... O zoster, qual é o efeito que ela dá? Então, o zoster é aquele herpes que acomete... que eles falam que não pode, que segue o trajeto do nervo, que dá muita dor, que dá tipo vesícula, bolinhas nas costelas, ou dá no olho, que pode perder a visão. Essa é a herpes que a gente tem medo, né? Que é o herpes zoster. Ele acompanha o trajeto do nervo. E aí tem o herpes labial, o herpes vaginal, mas assim, a vacina a gente tem pro zoster. É verdade que quem tem, por exemplo, o herpes labial não pega o vaginal ou vice-versa? Não. A gente... Não é verdade. Não. O herpes a gente pode pegar qualquer um dos dois. Pode ter o labial e pode ter o sexual também. Também. Pode pegar também. Pode. E você pode ter... A gente tem o hábito de achar que só vai sair no lábio ou na genital, mas você pode ter na pele, no dedo. Então, você pode ter em vários lugares. Eu já vi no nariz. Pode ter. No nariz, fica muito feio. É que as pessoas têm o hábito de achar que é só no lábio ou na genital. Mas você pode ter no dedo, você pode ter no rosto, você pode ter na perna. E quando a pessoa tem o vírus do herpes, ele tá lá, incubadinho, quietinho. E de tempos em tempos ele se manifesta. Pelo que eu saiba, quando você está com a imunidade baixa. É somente nesses casos que eles se manifestam geralmente mesmo? sim. Tem algumas doenças que elas podem, elas ressurgem, né? Elas ativam em situações... E depende de cada pessoa. Tem gente que quando está muito estressada, tem gente que quando toma muito sol, tem gente que quando fica gripado, né? Ou faz uma doença, pode também... pacientes, vou dar um exemplo, pacientes em tratamento de câncer, pode fazer herpes zoster, né? Uhum. Eu tenho herpes genital. E acho que muita gente tem, na realidade, né? Genital, labial, enfim. E há muito tempo que não aparece. Mas eu tive um período da minha vida que aparecia constantemente. Aí eu sempre sabia que a imunidade estava baixa. Esse é o lado bom também do herpes, né? Você sabe que tem alguma coisa de errado, né? Ele é uma espécie de um alarme, né? Falou, seu sistema imunológico está... Por exemplo, um paciente que fez um herpes zoster, a pessoa saudável que fez um herpes zoster, tem que ser investigado. Se a pessoa tem diabetes, né? Tem que investigar. Não é uma coisa assim que aparece tão simplesmente. Em algum momento, aquela sua imunidade ali está baixa. A transmissão do herpes, ele é por contato... Estando... Por contato com você com as lesões, com lesão. Mas você se a com pessoa lesão. não tiver com lesão, não. O vírus que está incubado lá não passa para ninguém. Não. Só se tiver lesão. Só se tiver lesão. Tanto o sexual quanto o labial. Exatamente. Tem que ter a lesão, né? Para contaminar você. Uhum. E a campanha desse mês, doutora, a imunização, acredita que vamos ter sucesso? As pessoas Eu acredito vão que se conscientizar, vão se vacinar, principalmente as crianças? Isso, eu falo assim, a vacinação ela é importante em qualquer faixa etária, né? A gente está batendo uma tecla nas crianças, mas assim, os adolescentes com HPV, que a gente conversou, os idosos têm que ter o seu calendário vacinal adequado. Eu acredito que a gente conversa. Covid também. Deixa eu falar da Covid. As pessoas estão assim, não sei se com medo, com receio de tomar essa dose de reforço, né? Já estão falando em quarta dose.
né? E aí a gente não sabe em que acreditar, né? Porque a gente vê matérias, estudos que dizem que a vacina ela é feita da cepa que tem aí hoje disponível, da cepa original, original, né? Mas não mudou, foi mudando, então quer dizer, ela vai servir para a cepa original? Aí hoje já se falam que já estão... Hoje eu ouvi uma matéria, inclusive, acho que foi na rádio que eu estava ouvindo, dizendo que acho que é a Moderna, que já está produzindo vacina com as cepas variantes, né? Das novas variantes, né? Então quer dizer que tem que ser. Então quer dizer que aquela primeira já não servia mais? Só estavam vendendo pra gente, entendeu? Entendi. Dá um nó na cabeça das pessoas. E é normal isso, né? Esse nó gera acho que até dúvida, de vocês, com certeza. da até saúde. Pra gente explicar isso para o paciente e pra gente também, né? A primeira vacina realmente que veio daquele vírus, o vírus de lá para cá já mudou. Agora, é óbvio que a vacina que nós todos fomos vacinados mudou a história da doença, né? A gente tinha óbitos gigantescos, a quantidade de gente, infelizmente, falecendo com essa doença, e com a vacinação você vê que a gente quase já não vê mais. E agora está... Mas também tem a questão dos 2 anos de pandemia, né, doutora? Sim. Porque a gripe espanhola terminou com 2 anos e pouquinho e não tinha vacina. Mas a vacina foi fundamental. Você vê que você vacinou, você fez aquele anticorpo seu, né, contra aquela cepa original, e você, querendo ou não, por exemplo, quando você faz a vacina... não digo assim, a vacina da... Vou dar um exemplo, a vacina chinesa, a Coronavac. A Coronavac, a corona, por exemplo, ela é toda feita de vírus picadinho, morto. Então, você faz anticorpos contra cada pedacinho daquele que está dentro da vacina. Então, te protege, sim, até contra algumas cepas. Porém... o vírus, ele muda muito rápido. Então, a gente precisa ter uma adequação dessas vacinas, né? Porque, realmente, aquela vacina lá... Por isso que a gente está vendo um número aumentado agora. Não vai pegar mais aquela variante. A variante já é outra. Então, a gente precisa correr atrás nesse sentido. Então, quer dizer que o estoque das vacinas que nós recebemos do ano passado já não está servindo mais para muita coisa. Exatamente. Elas já não estão... eficazes totalmente. Totalmente, né? Aliás, já não era desde o início, até porque tivemos casos de pessoas que vacinaram. Tivemos, quem que foi um ator famosíssimo da Globo que faleceu? Famosíssimo. Quem, já estava idoso, já mais de 80 anos também. Tarcísio Meira. O Tarcísio. Tarcísio estava vacinado, com Coronavac, e faleceu, mas ele tinha outros problemas, assim, tudo bem, mas ele pegou o Covid. O Covid, a vacinação, a intenção é produzir anticorpos antecipadamente e tentar ver se você não pega ou se você pega uma doença mais leve. Você lembra da história? Mas não impede de você ter um desfecho ruim. Do spray nasal, que o ano passado foi considerado fake news, que foi criticado. Mas é verdade. Tem vacinas já sendo desenvolvidas. Sim. Exatamente. Mas o governo federal que foi lá conhecer o projeto do spray, foi muito criticado, né? Fizeram um alvoroço dizendo que o próprio governo estava apostando num medicamento que não tinha eficácia, não sei o quê, papapá. E agora, eu vi ontem essa matéria. Exato. Agora, cientistas dizendo que a vacina spray, ela age diretamente na mucosa. Ela faz o caminho que o vírus faz. O caminho que o vírus faz. Exato. Né? E impedindo, bloqueando ele. Né? É como uma guerra, né? Você vai colocar teu sistema de defesa lá na praia, onde o inimigo vai chegar com o navio. Porque a vacina, ela tem que ser o mais próxima possível da infecção real, né? Então, qual que é a forma que a gente pega o vírus? Pelo nariz. Então, ela vai fazer o trajeto, vai vir aquelas células e vai produzir os anticorpos. Você vê que é um negócio tão besta, né? Se você parar para analisar. E tão fácil, né? Tão fácil. Agora que estão desenvolvendo, já tem desenvolvimento, não sei se já está aprovado ou não, mas é uma coisa lógica, né? Quando eu fiquei sabendo dessa vacina, já tem mais de ano, que inclusive está sendo desenvolvida por pesquisadores brasileiros, né? Essa vacina nasal. Eles batiam na tecla que era realmente o caminho que o vírus faz. Então, para ficar o mais próximo real de uma infecção. De uma infecção. Exatamente. Ele entra pela mucosa, né? Mas assim, vacinar é importante. Com relação às doses de reforço, o que eu acho é que vão surgir uma nova etapa, que é o que vai acontecer de vacinas. E aí a gente vai ver se vai ser vacinas anual, se vai surgir alguma outra nesse sentido aí que resolva. Os testes de segurança continuam, né? Da mesma forma. Das vacinas, porque
Nós estamos em 2022, começou 2020, quer dizer, de quando começaram a desenvolver até agora tem 2 anos, né? Desenvolveram essa primeira remessa, mas todos os testes ainda não estão realizados. E continuam em experiência. Por exemplo, em Cuiabá teve 2 pesquisas, né? A da Coronavac e teve a da Janssen, né? Com voluntários daqui de Cuiabá. Essas pessoas continuam sendo estudadas até hoje. Já tem 2 anos. 800 voluntários aqui em Cuiabá. Exatamente. Então, até hoje... Elas vão sendo monitoradas, né? Sempre. Então, por exemplo, na clínica onde eu trabalho foi realizada a da Janssen. E até hoje as pessoas são monitoradas. Até hoje tem questionário para elas responderem se elas estão sentindo alguma coisa, se elas pegaram Covid ou não. Eles têm todo esse controle. Não é um controle fácil, sabe? É um controle assim que precisa... Porque o que é importante? A gente saber a longo prazo o que vai ter de efeito colateral. E isso não é só para a Coronavac. Isso aconteceu com a febre amarela, isso aconteceu com tudo. Né? Para chegar, para ser liberado para a população, é que agora a gente está ouvindo muito vacina. Nunca ninguém imaginou que fosse viver uma pandemia, né? Então agora a gente está mais atento a efeito colateral, essas coisas. Mas todas essas vacinas já passaram por isso, todas. Engraçado é o seguinte, né? Todo e qualquer medicamento, ele tem efeito colateral. Eu estava falando com a doutora aqui de um medicamento, daqui a pouco eu vou contar essa história para vocês. É muito interessante, você vai ver que dentro da sua família, dentro da sua casa, você vai se identificar com isso. Mas antes, doutora, eu quero voltar ainda na história da vacinação e falar da vacina da gripe. Por que muita gente fala assim, eu não quero tomar a vacina da gripe, porque é só eu tomar a vacina que eu fico gripado? Tem gente que fala, eu tomo hoje, amanhã eu tô gripado, né? Tem isso mesmo? Não tem, isso é uma coincidência. Mas a história tem. A história tem, eu ouço isso toda hora. E já ouvi de familiares também, é? Eu sempre falo a mesma coisa. É o seguinte, a vacina ela não tem a capacidade de se transformar dentro do seu corpo em gripe. Né? A vacina de gripe ela é feita de vírus morto, ela não vai fazer você desenvolver a doença. O que acontece provavelmente, quando você se vacinou, você já estava com o vírus da gripe, porque a vacinação começa no mês de maio de gripe, né? Quantas pessoas já não griparam em maio, junho? Tem gente que ainda nem se vacinou da gripe, nós estamos em junho e nem se vacinou. Coincidentemente, a pessoa tomou a vacina e já estava com o vírus no corpo e desenvolveu a gripe, mas não tem nada a ver com a vacina. Então não existe a hipótese. Tomei vacina e fiquei gripado. Não existe. Não existe. Podem vacinar. Pode à vontade. Pode. Eu já vacinei em maio. A vacina da gripe é para que idade? Qual idade? Qualquer idade? Então, é aquilo que eu falei para você. Com 6 meses já tem a vacinação para gripe. E aí, todo ano tem que vacinar de gripe. A vacina da gripe talvez é o que vai acontecer com Covid. Talvez, né? Eu não estou fazendo parte de nenhum estudo, eu não posso garantir. Mas vai ser anual. Eu tenho quase que certeza disso, doutora. É anual. Porque é um mercado de bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Então, com certeza, nós vamos ter vacina daqui a pouco anual para o Covid. Isso é fato, mesmo que não tenha Covid. Vai estar erradicado o Covid, tomara que vai ter o Covid-19, 20, modelo 21, agora o ano que vem modelo 23. Não fala. Eu estou torcendo para isso sumir. A indústria farmacêutica vive disso, vive de vender. Então, se existe um vírus que pode voltar a vir a circular e que mata pessoas, eles vão vender vacina e vai ser anual. Isso aí eu acho que que é uma certeza, né? E a gripe, você não me falou, a idade... A partir de 6 meses. 6 meses de vida. Bebê pode tomar vacina para gripe? Para gripe. Olha só, na minha cabeça, de quem está em casa, de quem não estava tão informado também, achava que era só para pessoa acima de 50, 60 anos. Não, tem... Meus filhos vacinam. Eu tenho uma filha de 11 e um filho de 14, eu levo todo ano eles para vacinarem de gripe. Eles pegam gripe depois ou não? Você sabe que meus meninos não? Assim, foi uma coisa interessante você falar. Eu não vejo meus meninos gripados, assim. Meu menino tem alergia, né? Mas gripe, eu não vejo a meninada gripada lá em casa. Vale a pena, então, vacinar de gripe? Vale a pena, eu vacino todo ano. Todos os profissionais de saúde vacinam todo ano. Qual foi a última gripe que você pegou? Então, eu não peguei nem o Covid. Se você não lembra, tá bom, tá? Porque eu não peguei. Eu não peguei nem o Covid. Nem Covid? Não, e eu trabalhei todos os dias. Com segurança, usando máscara, lavando as mãos, deixando a janela aberta, sabe, para ventilar o consultório. Eu tomei muito cuidado, muito mesmo. Todo dia? Todos os dias. E não pegou Covid? Eu não parei nem um dia. Eu também, trabalhei todo santo dia e não peguei Covid. Eu trabalhei todos os dias no consultório, atendi muita gente com Covid, muita gente. E não pegou? Não peguei. Mas eu acho assim, que meu marido, por exemplo, pegou. Meu marido acabou pegando Covid. Eu conheço gente que ficou trancada dentro de casa e pegou.
Eu não sei te explicar, acho que tem aí uma condição genética também que dificulte, e eu cuidei muito. Teve gente que pegou, não sentiu nada, teve gente que pegou e morreu. Eu tive gente no consultório que chegou para eu atender, que falou assim, Ludmila, eu tô com pigarro. E como estava no auge do Covid, eu pedi exame, e ele depois me mandou positivo, e eu não tô sentindo nada. Então, assim, para você ver, né? E teve gente que ficou muito ruim. Muito ruim, entubou, morreu. Infelizmente. E não se tem explicação. Eu tive parentes, assim, da família que infelizmente faleceram com o Você Covid. perdeu pessoas? Perdi. Eu, na minha família, não perdi ninguém. Mas vi bastante gente que perdeu parente. Tem histórias trágicas de gente perder muita gente da família, né? Isso é um caso interessante. Teve famílias que morreu, pai, mãe, filho. Infelizmente, é muito triste. Deve ter algo genético no meio dessa história. Com certeza tem. Que vamos saber no futuro, né, doutora? Com certeza. Os cientistas estão estudando isso daí. Doutora, vou fazer um intervalo rapidão, mas no próximo bloco a gente vai falar mais sobre, que é a área que ela mais atua, né? Como alergista. Vamos falar das alergias, vamos falar de rinite. Você em casa está me vendo, deve ter, que nem eu, a tal da rinite, né? Tem vários estágios da rinite, né, doutora? Tem muita coisa interessante pra gente conversar. Vamos falar isso no próximo bloco. Fique com a gente, até já. Muito bem, de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio a doutora Ludmila Amaral, que veio para falar um pouquinho sobre imunização. Ela que veio divulgar o projeto Aquarela da Unimed Cuiabá. Esse é o mês de junho, então é o junho lilás, né? Isso. Vamos falar sobre imunização. Só para fechar o assunto imunização, para a gente entrar na questão de alergias, que é a tua praia, HPV não é só a idade inicial, é 9 anos para a menina, 11 anos para os meninos. Isso. Mas vai até 45. Isso, para as mulheres, né? Mulheres. E tem uma indicação que é interessante, que é quando a mulher tem o câncer de colo uterino, o oncologista geralmente também orienta essa pessoa a ser vacinada para o HPV. Mesmo com câncer de colo. Com câncer de colo de útero. Muito bom. Doutor... E se eu não me engano, também são 19 vacinas no SUS, que a gente tinha conversado mais ou menos isso, 19 vacinas que são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde. E aí as redes particulares têm outras. Principais, né? Isso, são as principais. A rede particular deve ter aí mais de 50, né? Eu não sei se mais de 50, mas tem muita vacina. Uma vacina que as pessoas nem sabem que existe, me fala uma. Herpes zoster é uma, que eu falei, que você falou que você não sabia. Mas depois que a pessoa tem uma meningite diferente. A pessoa tem a herpes anormal, né? Não é a zoster. Não, a vacinação está indicada para quem tem a zoster, aquela dolorida, a zoster. A labial e a sexual, não. Não, a gente só faz o tratamento. Isso não tem vacina para isso. Não. Então a pessoa tem que se cuidar mesmo. E tem uma vacina que as pessoas... a gente fala muito em meningite B e C, mas tem outras meningites, né? Então tem uma vacinação que é fornecida na rede particular, que é a CWY. Para meningite. Para meningite. Olha aí. Meningite mata também, né? Também mata. Doutor, alergias. Hoje a rinite ela tá muito comum, né? Toda rinite é alérgica? Não. Foi ótimo você ter falado isso. Primeira coisa todo mundo chega no meu consultório falando que está sempre gripado. E às vezes não é gripe, às vezes é rinite. É o mais frequente, inclusive, de você estar com aqueles sintomas de nariz entupido, espirrando, pingando, congestionadaço. Eu vou aproveitar para fazer uma consulta aqui, porque eu vivo com o nariz congestionado. É uma rinite. E tem uma solução. Deixa eu contar primeiro a história do neossoro, rinossoro. Todo mundo que tem rinite, ou sinusite, ou qualquer tipo de ite aí, que atrapalha as vias respiratórias, faz uso daqueles descongestionante nasal. Tem o rinossoro, o neossoro, tudo que é soro aí tem. E as pessoas não têm ideia do veneno que é este medicamento. As pessoas querem apenas uma aguinha com sal, né? Acho que não é nada. Não faz mal para ninguém. Inclusive, quando está com um problema, vai ao médico, o médico pergunta, você está tomando algum medicamento? E ela faz uso contínuo daquilo ali. Ela nem fala, nem cita para o médico que usa aquilo ali. E eu vou contar para vocês uma coisa. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que ela fazia uso contínuo disso aí. Ela acordava pingando na hora do almoço, era o dia inteiro ela pingando esse negócio no nariz. E aí, ela começou a ter problema cardíaco, começou a dar umas arritmias, o coração dela disparava, ela começou a ter pânico, sentir pânico, ela começou a ter até problema neurológico. E ela ia em médico, mas ela nunca falava o que ela... Tem medicamento? Não usa medicamento. E aí, um dia,
eu tive um problema de disfunção erétil, posso falar assim, né? Pode. Eu brochei, literalmente eu brochei. E eu falei, caramba, o que será que aconteceu, né? O que eu tô usando diferente? E eu estava usando essa porcaria desse Neossoro já há mais de um mês. E aí fui no Dr. Google pesquisar a bula desses remédios. E lá na bula fala que a pessoa pode ter até convulsão, pode levar até a morte. Um medicamento que as pessoas não dão não nada, valorizam. E não consideram medicamento, não né? consideram medicamento. Aquilo não é medicamento. E aí tava lá, problema de disfunção erétil, porque ele é um vasoconstritor. E à medida que você vai pingando aquele produto, ele vai entrando na sua corrente sanguínea. E quanto mais você pinga, mais o seu sangue vai ficando contaminado com aquela química, com aquele medicamento, com aquela droga. E aquela droga começa a fazer efeito, e outros efeitos que não o de desentupir o seu nariz. Isso aconteceu comigo. Então, se você tem alguém usando Neossoro em casa, a bula diz o seguinte: não use esse medicamento por mais de 2 dias consecutivos. Exato. Foi ótimo você falar 2 isso. dias. Após isso, você começa a ter efeito rebote e começa a contaminar o seu organismo inteiro, tendo outros efeitos colaterais, como esses que eu acabei de citar. Exato. Doutora, e as pessoas não valorizam. Loucura. No consultório, eu pergunto assim, olha, você usa aqueles remedinhos no nariz? A maioria usa, né? Porque é fácil, não compra sem receita, é barato, né? E resolve. Você usa, Na hora alivia. resolve. É uma maravilha. Mas isso tem contraindicações inúmeras, não se pode usar muito tempo. É um veneno. É um veneno. Existe tratamento para rinite, existem sprays que são usados para rinite, mas é para tratar rinite, não são esses de efeito rápido. Tanto é que eu falo pro meu paciente, olha, o meu remédio que eu vou passar para sua rinite vai demorar 15 dias para fazer efeito. Né? Você não vai pingar e falar, eu aliviei. Que é caro pra caramba? É aquele que é caro. É por isso que as pessoas voltam para esses, né? Mas aí tem todos os efeitos colaterais. Os médicos, os otorrinos, né, os alergistas não passam isso. Não é uma coisa habitual do nosso hábito prescritivo. E às vezes não falam pro paciente. Ele prescreve esse que a doutora tá falando, que eu já usei, doutora. Eu já usei, Sim. Eu não lembro o nome, mas é um tubo grande, com uma pontona grande assim, Isso, comprida, é esse aí. É isso que aí. você borrifa ele, né? E você não sente, fala, mas não fez efeito esse negócio. Porque ele demora 15 dias para fazer efeito. E você sabe uma Mas coisa... o médico não te explica, doutora. Eu explico. Você explica? Eu explico. Eu Então, falo para mim... todos os meus pacientes. Os que estiverem assistindo vai saber disso. Aí... Eu explico como usar, porque tem jeitinho certo de usar, e tem o tempo de fazer o efeito. 15 dias. Aí a pessoa pega e fala assim, não, isso aqui, vou voltar pro meu rinossoro aqui, Neossoro. E você sabe uma coisa muito fácil que as pessoas com rinite pode fazer em casa? Que é um hábito excelente, vai tirar vírus, bactéria, o pelo do cachorro, a poeira que faz mal, é a lavagem nasal com soro simples. Soro fisiológico. Muita lavagem com soro nasal. Tem pacientes que melhoram tanto que não precisa nem usar esse spray que é mais caro. Então a lavagem nasal é fundamental. Tira catarro, tira vírus, tira bactéria, tira fungo. É interessante fazer. Quando eu lembro de comprar, eu faço isso em casa. Eu pego o próprio vidro, coloco numa narina, aperto e vou jogar até sair na outra narina. É isso aí. Isso a gente faz em criança também. É muito importante, Você faz isso umas 2, 3 vezes no dia, no outro dia está bem melhor. É bem melhor. É verdade. Só que a gente tem a preguiça de não. E a gente tem um hábito né? E a gente quer uma coisa o quê? Imediata, né? E nem sempre o que é o imediato é o melhor. É o melhor. Eu sempre falo, olha, e aí você tem que ensinar o paciente, porque tem paciente que fala assim, eu tenho um no carro, um no meu quarto, um no meu trabalho, um na minha bolsa. Eu já vi gente falar assim que vai viajar e se não tiver com ele na bolsa, não viaja. Tem que entrar numa farmácia. Então, para você ver que existe o vício do uso. E isso não pode acontecer. Esse cara não tá fazendo sexo, né? Porque brocha. Esse negócio brocha, doutora. Ai, meu Deus. Esse negócio olha, aí ele traz um monte de efeito colateral. E não devem ser usados assim. Tá fácil, né? É só chegar lá comprar baratinho, né? Baratinho, ainda fazem promoção. rapidão. Ai, é horrível depois para tirar isso. Então, as rinites não são só alérgicas. Não são. Por exemplo, existe rinite por medicamento. Existe rinite por infecção, por vírus, né? E existe a que todo mundo conhece, que é a rinite alérgica. Mas para eu falar esse nome alérgica, eu tenho que fazer testes de alergia e os testes de alergia têm que vir positivos. Então, vai vir positivo para poeira, para pelo de cachorro, pelo de gato, para mofo de parede. Aí eu posso dar o sobrenome da rinite, que é rinite alérgica.
Mas nem toda rinite é alérgica. Aquele teste que pinga lá, faz um caminhozinho. Tem um caminhozinho, no aquele braço, que são furinhos, né? Furinhos. E tem o de sangue. E onde dá irritação ali... Onde dá aquela bolinha parecendo que um pernilongo picou, é o teste eu fiz positivo. a última vez agora e a única alergia que deu assim, alergia de poeira. Poeira. Só É poeira. o mais frequente. Poeira, tem gente que tem pelo... Uma outra coisa que as pessoas não sabem, mas existe alergia de barata. A barata, ela tem hábito noturno, então ela deixa um pozinho na poeira da casa. E a pessoa varre, aquilo fica no ar e aí dá rinite também. Que é quando eu falo com meus pacientes, deu alergia de barata, eles levam um susto. Como assim, né? Minha casa não tem barata, mas infelizmente a barata tem hábito noturno. Eu tenho, por exemplo, assim, às vezes um ataque de espirro, assim, que eu espirro 30, 40 vezes seguidas. Assim, Isso é o sinal clássico de rinite. Não para de espirrar. É coisa de doido. Você levantou, dá uns 30 espirros, né? Todo mundo descobre que você acordou na casa, assim. Você não para, não é nada de levantar, não. Às vezes, às vezes pode ser uma poeira do filtro do ar-condicionado, né? Ou se eu abrir um livro antigo, Isso. por exemplo... Nossa, onde vai ter poeira, se eu ácaro. abrir um livro antigo, então... Ou mofo, né? E é isso aí, o sinal clássico da rinite... Tem gente que tem só obstrução, tem gente que só pinga, mas o clássico é essa história de dar 30 espirros aí. Essa é alérgica? Pra eu falar o nome alérgico, eu tenho que fazer teste de alergia. O meu Quando eu falo, você tem uma rinite, eu tô te consultando hoje. Deu teste de poeira. Alérgico. Eu já fiz o teste em você, deu positivo, é uma rinite alérgica. Se você vai no meu consultório hoje, fala pra mim que você tem todos esses sintomas, mas eu não tenho nenhum exame em mãos, eu falo que você tem uma rinite. Aí fora isso eu tenho desvio de septo. Só que eu já operei 2 vezes desvio de septo. O desvio de septo já é um defeito mecânico, e continua ainda... o desvio do septo é cirúrgico. Com você, ó, não entra ar. Isso aí já é cirúrgico. A gente não consegue... Só se arrancar o nariz fora inteiro. Não, tem que posicionar. Tem que posicionar. Fiz 2 cirurgias já. Mas já deve ter ficado melhor? Você acha que ficou melhor? Ficou melhor, sim, por 1 ano, 2 anos, aí começa a voltar. Tem que tratar a parte alérgica. Porque às vezes a pessoa coloca o septo no lugar, né, que é esse ossinho que divide o nariz, mas ainda tem a parte da alergia que precisa ser tratada. Ele incha, né? O corneto incha, e aí obstrui, exatamente. E aí você fica sempre com uma narina entupida. E é horrível para dormir, o aprendizado escolar de criança atrapalha bastante. Imagina deitar a hora que você quer deitar e relaxar e o nariz trancar. Então atrapalha bastante. Vou contar outro caso, aconteceu comigo, viu, pessoal? Hoje eu tô bom aqui para contar casos pessoais aqui. Eu tive uma alergia e essa alergia não passava por nada. E eu tomei uma injeção de corticoide, que é o Diprospan. Me deu um problema na minha retina. O nome chama serosa central. Eu perdi a visão, ficou escuro, no centro da visão ficou escuro, né? Já faz 6 meses isso, eu tô me recuperando agora. A imagem fica mais distante agora, aquela névoa escura já começou a desaparecer, mas por causa de uma injeção de corticoide para tratar uma alergia. A gente, hoje, os alergistas, de uma maneira em geral, a gente só entra com corticoide em casos extremamente necessários. Tem medicações muito modernas que você consegue, que não dá sono, que não aumenta o apetite, que não vai interferir com diabetes, com catarata, porque corticoide interfere nisso tudo, né? Se você toma uma injeção, por exemplo, essa que você tomou, ela fica 28 dias no seu corpo. Então, ela demora 28 dias para sair totalmente do seu corpo. Então, 28 dias você fica sob o efeito daquele corticoide. E aí, obviamente, dá acne, pode dar problema de visão em quem usa muito, porque tem gente que vai na farmácia e fala assim, eu quero aquela injeçãozinha. Aí a pessoa acha que isso é uma vacina. Muitos pacientes acham que isso é vacina. Eu vim tomar uma vacina na farmácia. E aí todo mês ela vai lá tomar, imagina. Ganho de peso, pelo, acne, pressão alta, diabetes, catarata. E aí outras coisas mais. É muito importante procurar um alergista. Aí eu perguntei pro médico, o que causa essa serosa central, esse problema na retina? Ele falou assim, a literatura diz, né, que pode ser acometer pessoas muito estressadas, né, e também o uso contínuo de corticoide. Eu falei, batata, foi a injeção que eu tomei, né? Se automedicar... Vai consertar uma coisa, estraga outra. E hoje em dia tem muita medicação nova, que não... Sem a necessidade de usar tanto corticoide assim. Os corticoide a gente usou muito no passado. Tem as indicações, é um excelente remédio, mas tem as suas indicações. Até o remédio que você toma para rinite, o que tem corticoide, tem que ser evitado? Não, a gente não passa a tomar remédio de corticoide. A gente passa hoje um antialérgico que chama antihistamínico, que ele controla os sintomas da rinite e não dá os efeitos colaterais
que o corticoide dá. Que eu tomei um tempo atrás, eu tomava, né, o tal do Celerge. Corticoide. E eu nem sabia que ele era corticoide. Ele dá sono, né? Aumenta o apetite e aí todos esses efeitos que você relatou. Bom para dormir. Mas tem muita coisa nova que não tem efeito colateral do corticoide e é extremamente seguro. Quais as principais reclamações que hoje chegam no teu consultório em relação à alergia? Bom, rinite, eu acho que é o campeão. Asma é uma coisa também muito frequente, né? Que é o chiado no peito, que é a antiga bronquite, né? As pessoas conhecem muito como bronquite. Mas eu pego hoje, muito frequente, mulheres com alergia a cosméticos, com alergia a esmalte de unha, alergia a perfume, bijuteria, a gente pega muito. E urticária, que são aquelas placas vermelhas, pessoas que incham o lábio, incham os olhos espontaneamente, e o choque anafilático, que é o grau máximo aí de uma alergia, e alergia a remédio, né? A gente também tem muita alergia de remédio. Você falou em inchaço de lábio espontaneamente, mas ele não é bem espontâneo, tem uma causa. Tem. Toda vez que um paciente incha o lábio, aparece vergões no corpo, a gente tem que fazer uma boa história clínica. A gente tem que conversar com esse paciente, porque às vezes ele não valoriza. Por exemplo, pessoa que toma muita dipirona, aspirina, anti-inflamatórios, né, que são Cataflam, Voltaren, pode estar associado com esses inchaços. A gente tira o remédio da vida dessas pessoas, as pessoas nunca mais incham, nunca mais ficam deformadas, né? O lábio fica grande, o olho fica pequenininho, a orelha cresce. Uma das causas é medicamento. Medicação. E como é um hábito, geralmente essa medicação que a pessoa acha que não faz do nada. cotidiano dela, né? Ela toma há muitos anos e ela acha que o fato de tomar aquele remédio há muitos anos, que aquilo não pode em algum momento desenvolver alergia. Então, por exemplo, você toma uma dipirona e aí você incha a boca e os olhos. É a dipirona que é proibida nos Estados Unidos? É a dipirona. Vocês têm uma ideia, a dipirona nos Estados Unidos é proibida a venda. Não se usa. Lá eles usam o quê? Paracetamol. Ibuprofeno? Os ibuprofenos são os anti-inflamatórios, né? Mas lá eles usam muito paracetamol, que é o nosso Tilenol. Paracetamol. Dipirona eles têm pânico. E aqui a gente usa dipirona no sistema de saúde igual água. Lá eles têm muito medo, tem um efeito colateral da dipirona, que é a medula óssea nossa, que são a medula que produz as células sanguíneas, né? A dipirona tem algumas situações que ela faz parar de produzir as células do corpo. E aí dá essas doenças hematológicas graves aí, que a gente chama de aplasia de medula. A medula para de funcionar. Pode dar uma alergia numa criança, por exemplo. Eu não lembro se foi a dipirona, mas aconteceu no hospital. Aplicaram um medicamento na criança, a criança faleceu. Um choque anafilático, pode. O choque anafilático. Pode. A dipirona pode causar um choque anafilático. Não só a dipirona. Toda medicação pode causar um choque anafilático, né? É que os remédios que os que mais dão são dipirona, os analgésicos, os anti-inflamatórios e os antibióticos. Esses são os que mais dão. Mas, por exemplo, você pode não tomar antibiótico nenhum e for operar e ter uma reação alérgica do anestésico. Um choque anafilático do anestésico. Quer ver uma coisa que ninguém sabe? A própria luva do médico pode dar um choque anafilático na pessoa se ela tiver alergia do produto da luva. Do látex. Exatamente. Então, assim, várias coisas podem dar alergia. Por isso que é importante conversar, a pessoa ser atenta aos sintomas. As pessoas têm o hábito de achar que é só comida que dá alergia. Comer um camarão, sou alérgico a crustáceos, a frutos do mar. Então, essa é uma alergia muito frequente, né? Essa é uma alergia grave, essa é aquela que pode dar... trancar, exatamente. Essa é uma coisa que não dá pra pessoa, assim, a partir do momento que você sabe que você tem aquela alergia, não dá pra você comer mais aquele alimento, né? E a gente morre de medo disso. E tem um monte de gente que ensina coisa errada pra pessoa, né? Toma um antialérgico antes e come. Isso não pode fazer. Não existe. Porque não existe isso, porque você não vai controlar o choque anafilático com antialérgico. Vou contar um outro caso, então, doutor. Uma viagem que fizemos para Natal, um cinegrafista nosso, tinha por volta de acho que 21 anos. E fizemos o trabalho, a gente estava fazendo cobertura de turismo, não lembro o que era, faz muito tempo atrás. E à noite a gente saiu para comer, paramos no restaurante e fomos comer rodízio de camarão. E a hora que nós chegamos no hotel e olhamos para a cara desse cinegrafista, parecia que ele tinha apanhado do Mike Tyson. É bem isso. Ele estava todo inchado e todo empolado. E a gente não sabia o que era, né? Subentendemos que fosse a alergia do camarão.
né? E a gente fez ele pro vaso na mesma hora, falou, vomita, vomita, bota para dedo na garganta, vomita, botamos embaixo da água fria, fizemos ele vomitar, 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 e fomos dando água, 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 e ele foi melhorando. Mas nem todo final é feliz assim, Nem né, todo doutora? final, nem todo final. Eu tenho um amigo que ele perdeu acho que era irmão dele, que ele tinha alergia, eu não lembro se era, o que era alergia, e se era abelha, alguma coisa assim. Ah, isso é grave também, alergia de abelha, marimbondo. E ele morreu, assim, em 2 horas. É dramático. Algumas coisas a gente preocupa muito, alergia de camarão, né? Alergia de castanhas, formiga, marimbondo e abelha. São coisas graves em alergia. E quando dá a primeira vez, como esse caso que eu falei do camarão lá, que a gente... Então vamos supor, você foi num restaurante, comeu e ficou deformado, inchou, encalombou. A primeira coisa é procurar um pronto atendimento para ser medicado, né? Você vai ser medicado, vai tomar antialérgico, vai melhorar e tem que ficar 6 horas de observação dentro do pronto-socorro, porque 6 horas depois essa alergia pode voltar. Então é melhor você estar dentro de um hospital para ser medicado novamente. Isso não é regra, mas pode acontecer. Mas e se eu estou num lugar que não tem o pronto atendimento, não tem hospital, estou no meio da fazenda, o que eu faço? Gente, tem que ter pelo menos um remedinho ali para você tomar, não tem como. Um histamínico ajuda? Um antihistamínico, isso, um antihistamínico. Um antialérgico, né? Antialérgico. É antialérgico. Qualquer um. Numa emergência, um corticoide, né? A pessoa pode prestar esse socorro? Pode, né? É óbvio que você não, a dificuldade de um leigo medicar é porque, assim, uma coisa é você medicar um adulto. Uhum. A dose que eu tomo geralmente vai ser a dose que você vai tomar. Agora, criança tem a ver com peso, então tem que ter uma certa restrição. Mas a gente consegue fazer o diagnóstico, por exemplo, de alergia de camarão. Tem exames que a gente faz dentro do consultório e que fazem um laboratório que confirma isso. E a partir daquele momento orientar a pessoa que não pode comer mais camarão. Quer dizer mesmo que alguém fale que ela possa. A pessoa pode comer camarão, ter alergia, não ter muito sintoma e continuar comendo esse camarão sem saber? Pode, isso acontece muito. Às vezes a pessoa não valoriza, né? A pessoa pode comer e falar assim, dá uma coçadinha no nariz, minha boca parece que dá uma coçadinha, minha garganta dá uma coçadinha, e insiste nisso. Só que a partir do momento que ela vai insistindo, as reações vão ficando piores. Uhum. E mais rápidas. Mais graves e mais rápidas. E as alergias também, elas podem acontecer de uma hora para outra. Como você falou, eu estou recebendo no consultório paciente que está com alergia ao esmalte, à maquiagem. Exato. Enfim, ela pode vir de uma hora para outra. De uma hora para outra. Mas eu usei maquiagem a vida inteira, passei perfume a vida inteira. Essa é a história clássica. Eu pintei cabelo a vida toda, eu passei esmalte, e aí a partir de algum momento você começa a desenvolver alergia. A gente também consegue fazer esses diagnósticos no consultório. Se a mulher tiver alergia à tintura, então acabou a vida dela. É um drama. Acabou, eu acho que esse é um drama. O que ela não vai fazer? O que a gente já sabe? A gente consegue descobrir o nome do componente da tinta que faz mal para a pessoa. Então, tem vários componentes dentro dessa tinta de cabelo, mas a gente consegue descobrir o nome e o que ela pode fazer? Procurar uma tinta que não tem aquele componente. Aí, salvou a vida da mulherada. Tem muito jeito. A doutora Ludmila vai salvar a vida da mulher. Imagina a mulherada que pinta cabelo, já tá com mais de 40 anos, já com a cabeça ficando branca, né? E começa eu tô na fase que eu pinto todo mês. Uma não alergia. Não posso ter alergia. Tem alergia? Não, graças a Deus não. De não? Não. Ainda não. Essa não. Eu tenho alergia de remédio. De remédio? Eu não posso tomar dipirona. Dipirona. Eu fico toda cheia de vergão, encho boca, o olho, eu não posso. Olha aí. E eu consigo operar. Eu tive filhos. A gente consegue fazer todas as cirurgias possíveis sem tomar dipirona. É só não usar o dipirona. É só não usar dipirona. E a gente hoje em dia tem muita medicação substituta. O que mais, doutora? Você falou alergia de perfume, de cosmético. Mulher é muito frequente. Mulher é muito frequente desenvolver alergia de bijuteria, alergia de medicamento, choque anafilático dentro de centro cirúrgico. Você vai operar e pode fazer uma reação alérgica. Você fica dando bijuteria pra sua mulher, dá isso aí, dá joia pra ela. Né? Ouro não dá alergia. Ouro, prata dá alergia, não? Depende da qualidade da prata, porque tem as misturas, né? São as ligas metálicas. Aço cirúrgico não dá alergia. Aço cirúrgico. E ouro também não. Ouro não dá alergia. Sua esposa. Tem que ser um ouro bom, né? Porque você sabe que também ouro tem várias misturas, mas um ouro não dá alergia. Nem o aço. Uma bobeira, existe alergia de fruta, que ninguém valoriza. Alergia de banana, alergia de kiwi, alergia de salsinha. Qual que é a reação de uma pessoa que come uma banana e tem alergia? Qual que é a alergia? Alergia é uma reação imediata.
incha a boca, incha o olho, coça a garganta, aparece vergonhas pelo corpo. E existe uma associação de pessoas que têm alergia da luva do médico, que é alergia ao látex, e que desenvolvem, junto concomitante ali, junto com a alergia do látex, a alergia de frutas. A banana é a campeã. Banana, cenoura, kiwi... Eu já imaginei exame de próstata agora, que o cara alérgico do látex da luva. Deixa eu te falar uma vai coisa. fazer exame de próstata. E Você aí, sabe como é que nos Estados Unidos, eles são violentos lá, né? E eles, há muito tempo, eles não usam mais essa luva de látex. Eles usam outro tipo de luva. É uma luva bem mais cara, mas que não dá alergia. Então, Pra assim, tudo? Pra tudo. Essa de látex, a gente... Que nós usamos aqui? Aí já tem... Porque imagina uma pessoa com alergia a látex. Ela não pode operar em qualquer centro cirúrgico. Não, eu tô falando, o cara vai fazer um exame de próstata. Isso é um dos detalhes. Até o dentista. Você imagina você ir num dentista com alergia de látex? E o cara botar o dedo na sua pode. boca. Entendeu? Então tem que ter as orientações. Vai operar, tem que ser a primeira cirurgia da manhã. Antes de chegar todo mundo no centro cirúrgico, a primeira cirurgia é da pessoa. Porque vai tendo muitas cirurgias nos centros cirúrgicos, nas salas, e aí vai ficando aquelas partículas que os médicos vão tirando as luvas, né? E aquilo fica E ela tem no um ar. produto, O talco. o talco, O né? talco carrega a partícula do látex. E fica aquilo suspenso no ar. Quem é extremamente alérgico ao látex tem que ser a primeira cirurgia da manhã com aquele centro cirúrgico sem ninguém, intacto, sem látex. Tudo sem látex. Quer ver? Aquela seringuinha da agulha, né? Que a gente aplica injeção, aquele pretinho que tem dentro da seringa, aquilo é látex. Então a gente usa seringas de vidro. Olha o tanto que é difícil. É tudo um preparo. Quem tem alergia ao látex tem que operar em ambiente com segurança. Aí tava pensando aqui, a pessoa chega no teu consultório com uma alergia e ela comeu banana, só que ela não nem vai te lembrar de falar pra você que comeu banana. Ela não vai imaginar que ela comeu uma fruta, vai causar uma alergia nela. E aí, como é que descobre? Então, a gente pega de tudo. Quando a pessoa tem alergia ao látex, eu faço o diagnóstico de alergia ao látex, eu sempre já vou questionando fruta, se ela já não percebeu alguma coisa com fruta. E aí algumas falam, por isso que minha garganta coça. O que tem a ver o látex com a fruta? Existe o látex, a proteína do látex é muito semelhante à proteína de algumas frutas. E aí o organismo fica confuso. E aí ele acha que a fruta é o látex. Exatamente. Existe essa confusão do sistema imunológico. Sistema burro, né? Ele de vez em quando ele dá aquela capengada. Dá um tchutchu. Dá um defeito. E tem mãe que leva super brava porque o filho não quer comer a fruta. E aí a mãe fala, ele fala que coça a garganta. Ele come, passa mal. E assim, eu já peguei muita gente, assim. Ele não quer comer banana, ele se nega a comer banana e a mãe Ele quer que ele assim, come. O moleque E o menino não quer, e a gente faz o teste e dá alergia de banana. E você vai conversar, eles falam, olha, coça minha garganta, eu começo a coçar, parece que eu fico com dificuldade para engolir. E depois que você dá o diagnóstico pra mãe, como é que fica a cara dela? A mãe fala, gente, eu não acredito. Ninguém acredita, né? Porque como você vai ter alergia de banana num país tropical, né? Por exemplo, alergia ao frio, você acredita que existe? Aí eu devo ter, porque meus ossos doem, doutora. Não é dor de osso, né? Dói meus ossinhos. Eu peguei uma criança que o pai muito atencioso, percebeu na hora que tinha alguma coisa de errado, levou a filha pra cachoeira. E a água de cachoeira é muito fria, né? É congelante, né? E o que acontece com a pessoa? Começa a dar a sensação de desmaio, calombos. Ela foi ficando pálida e começou a querer desmaiar. E o pai achou que ela estava passando frio. E aqueceu, que é uma das coisas que a gente faz. E aí depois levou e aí ele começou a perceber que ela não tolerava o frio mesmo, sabe? Por exemplo, andava de moto, o ventinho frio batia, onde batia dava um vergão. Ar muito frio. Ar muito frio. Alergia do frio existe. E como é que trata a alergia de frio? Não entrar em contato com o frio. Muda pra Cuiabá. É uma solução. Muda pra cá. É uma solução. Aí você vai orientar a não... sempre tá bem aquecido, vai viajar num avião, leva agasalho, porque tem dia que o avião é muito frio. Quer dizer, o remédio é evitar o frio. Evitar o frio. Pô, E tem não as medicamento. Não, existem as medicações que a gente faz para uma hora de crise, né? Tudo isso existe medicação para crise. A gente faz no consultório, orienta, mas é aquecer o corpo. Doutora, tá terminando nosso tempo aqui e depois nós vamos continuar porque eu quero que você vamos acaba lá. com a minha rinite, doutora. Dá pra gente melhorar muito. Obrigado, viu, pela tua participação. Que isso, imagina, eu que tenho que agradecer. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Com certeza, principalmente pelas histórias que nós contamos aqui. Atenção, fruta pode dar alergia. Exato. Valorize. É só nas crianças ou qualquer pessoa? Qualquer idade.
Eu acho assim que o mais importante é, se você sente alguma coisa de diferente e as pessoas não sabem explicar, porque às vezes você fala assim, como eu vou ter alergia de fruta, né? Se não existe explicação para aquilo, procure um médico, procure um alergista, procure o seu pediatra, o seu clínico, o médico de confiança, que ele pode tirar essas dúvidas para você. E as alergias podem aparecer de uma hora para outra, em qualquer independente fase, da idade, qualquer fase da independente. vida. Você tem de bebê a idoso, em qualquer momento da vida. Entendi. Não fica achando que você tem que nascer com Tem alergia. alguma explicação para isso? Está aumentando o número de procura em consultório de alergia? Muito, muito. A gente vê... a alergia está aumentando, né? Tem explicação? Além da genética, a gente sabe que essa exposição exagerada a alérgenos, comida muito industrializada, todo um somatório, produtos químicos, tudo muito cedo, utilizando muito cedo, de maneira indiscriminada. E eu acho que o mais importante é que os médicos agora têm mais alternativas para fazer o diagnóstico também. Então, se faz mais diagnóstico hoje em dia. Antigamente, as pessoas não valorizavam, né? Por exemplo, você tomava um remédio 30 vezes, sabia que dava reação alérgica, mas você não sabia explicar, mas você continuava tomando. Hoje em dia, a gente não deixa mais tomar isso. Tá certo. E continue tomando vacina, esse é o recado. Sempre vacina, tem que tomar. A gente não pode deixar sarampo, pólio voltar. Gente, eu não conheci nenhum caso de sarampo na minha faculdade, isso não pode estar retornando. Covid também vacinar. É para tomar as 4 Também, doses? também. 4, 5? Eu agora vou tomar minha 4ª, porque agora liberou para profissionais da área. 22 já? Eu acho que eu tô tomando o modelo lá atrás. Você tá tomando? Eu tô tomando aquele modelo lá atrás. Bom, você acredita em placebo ou não? Eu faço alguns testes de alergia que placebo, a pessoa passa mal com placebo. Então, Sério? É verdade. Tem gente que a gente faz o placebo e a pessoa sente coça, empelota, começa a coçar, fica nervosa com placebo. Você fala que está aplicando alguma coisa nela que é daquilo que ela tem alergia. Faz parte da investigação. E ela tem alergia. E ela tem alergia. Mesmo sem estar com produto. Mesmo sem estar com produto. Olha que coisa doida. Placebo. 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 É a mesma coisa quem tomou vacina de placebo, né? Também sentiu várias coisas. É verdade. Verdade. Obrigado mais uma vez, doutor. Eu que agradeço. Vamos embora e vamos continuar a consulta agora depois que a gente Obrigada. desligar as câmeras. Obrigado pela sua audiência, companhia e paciência e até o próximo programa. Tchau, tchau.